Quem não gostaria de ganhar 1.000, 2.000, 5.000, até 10.000 reais de renda passiva, aquela renda que entra no seu bolso sem que você tenha que trabalhar? E que eu vejo como muito importante por pelo menos 3 motivos. O primeiro, para te dar mais segurança caso algo venha acontecer com a sua fonte de renda principal, com o seu trabalho. O segundo ponto é complementar a sua aposentadoria. Nós vimos na série de vídeos que eu fiz sobre a previdência privada que INSS, na verdade, significa isso nunca será suficiente. Depender apenas de aposentadoria do INSS é pedir para ficar na mão, sobretudo considerando a tendência demográfica do nosso país. E o terceiro ponto é que se essa renda passiva for grande o suficiente, você pode chegar na situação de ter sua liberdade financeira, onde você pode largar o seu emprego para não fazer nada ou trabalhar com aquilo que você gosta, que foi o que eu fiz lá em 2017. Mas aí vem o ponto, como conseguir uma renda passiva, quais os melhores ativos para isso, qual a conta que eu faço para conseguir R$1.000 por mês de renda passiva via dividendos, por exemplo. É sobre isso que falaremos nesse vídeo, mostrando algumas opções interessantes para receber renda passiva e também uma conta na planilha para que você possa se programar para chegar até um montante que vai te gerar esses R$1.000 por mês. E aí pessoal do Você Mais Rico, aqui quem fala é Bruno Perini, criador do canal. E antes de entrar no assunto do vídeo, quero lembrar que as inscrições para a 20ª turma do Viver de Renda, meu curso de educação financeira, estão para se encerrar. A primeira aula é no domingo, dia 26 de fevereiro, às 9 da manhã. Para quem não conhece, o Viver de Renda é um curso onde a gente pega até mesmo uma pessoa que é completamente leiga quanto ao funcionamento do dinheiro, investimento, juros, inflação, e transforma essa pessoa, ao longo de 12 semanas, numa investidora de verdade. Faz montar uma carteira diversificada, com ações, fundos imobiliários, renda fixa, tanto no mercado nacional quanto também no mercado americano, para proteger e aumentar o seu patrimônio até que um dia ele fique grande o suficiente para que você possa efetivamente viver de renda, que inclusive acaba sendo o assunto do nosso vídeo. Então, para conhecer mais sobre o curso, ver como ele funciona, há um link aqui na descrição do vídeo. E eu volto a lembrar também que você pode juntar pontos respondendo os questionários pós-vídeo que nós colocamos dentro da Tuto, uma startup de gamificação, e esses pontos podem ser trocados por benefícios, inclusive por desconto no Viver de Renda. 500 pontos igual R$500 de desconto, 1.000 pontos igual R$1.000 de desconto na turma do VR20. Então, não fique de fora, o curso é muito bem avaliado, não é à toa que está na turma 20. Eu desconheço um outro curso que seja tão longevo quanto o meu, porque realmente a gente se preocupa muito em ensinar o aluno. Prova disso é o nosso suporte, que está lá respondendo todas as dúvidas em até 24 horas. Na minha opinião, um dos pontos altos do curso. Uma equipe muito qualificada, muito educada, interessada em aumentar o seu aprendizado. Agora entrando no assunto do vídeo, sempre que nós falamos dessa questão de renda passiva, e já comentei de alguns benefícios dela na nossa introdução, geralmente quando você tenta falar isso para alguém da sua família, o diálogo é mais ou menos o seguinte: fulano, né, o seu tio do terreno, por exemplo, você precisa começar a investir para ter uma renda passiva. Aí ele te devolve a pergunta com quanto que eu vou ganhar se eu investir, por exemplo, R$100.000, o quanto volta por mês. Aí nesse momento de juros altos, 1% ao mês, o que diminui o preço de ativos de risco e leva várias ações e fundos imobiliários a pagar mais ou menos a mesma coisa em dividendos, você fala, com juros de 1% você ganha 1.000 por mês. E essa pessoa vai e te devolve, poxa, mas é muito pouco. E isso porque é 1% ao mês. Vamos lembrar que a Selic já esteve em 2% ao ano. E nesse muito pouco ela dá um exemplo de algo que ela poderia fazer com o dinheiro, como construir uma casa para depois vender. E de fato, ela vai ganhar mais dinheiro construindo a casa, mas ela está comparando banana com picanha. São coisas diferentes, é renda ativa com renda passiva. E esse é o ponto. Na renda ativa, você troca tempo por mais renda, porque construir dá trabalho. Eu, inclusive, não tenho planos de construir uma casa, minha esposa queria construir outro dia, eu falei, você tem 3 empresas para tocar, eu tenho a minha também, quem vai olhar para esse negócio? Porque é tempo que você gasta ali, que poderia estar melhor empregado em outras áreas muitas vezes. Já a renda passiva é uma renda que te compra tempo, porque é um dinheiro que vai entrar na sua conta independentemente do seu trabalho, e se você não precisa mais trabalhar porque está ganhando esse dinheiro, você tem muito mais tempo livre. Então a renda passiva é melhor do que a renda ativa, mas para construir uma renda passiva você tem que investir ao longo do tempo. E aí, para o pessoal que caiu de paraquedas aqui nesse vídeo e esperava uma fórmula mágica para conseguir esses R$1.000 rapidamente, não há fórmula mágica. Ou melhor, até há. A fórmula mágica é a fórmula dos juros compostos, mas só faz a mágica no longo prazo. Então, via de regra, vai demorar para você construir uma fonte de renda passiva. Pensando em 1% ao mês, veja que você teria que ter 100 mil investido para ganhar R$1.000 ao mês. E muitas vezes, para juntar esses 100 mil vindo do zero, você vai demorar um belo período. Mas o ponto é que esse tempo vai passar de qualquer forma. É melhor que ele passe com você investindo e usando os juros compostos e as taxas de retorno dos investimentos a seu favor,
favor do que contra, simplesmente ao não investir e ver o juro composto da destruição, que é a inflação, agindo contra o seu patrimônio. Inclusive citando um trecho do livro O Homem Mais Rico da Babilônia, que eu já indiquei aqui no canal, gravei um podcast sobre ele há pouco tempo. Ele foi ao ar no dia 16 de fevereiro, que foi aniversário do meu podcast Os Sócios de 2 anos. Lá nós temos as 5 leis do ouro. Eu vou ler aqui ipsiliteris o que é a 5ª lei do ouro, segundo o livro O Homem Mais Rico da Babilônia, que é um clássico aí, tem quase 100 anos de existência. O ouro escapa ao homem que o força a ganhos impossíveis ou que dá ouvidos aos conselhos enganosos de trapaceiros e fraudadores ou que confia em sua própria inexperiência e desejos românticos na hora de investi-lo. De vez em quando eu recebo uns directs assim, olha, eu tenho 100 mil reais, como é que eu faço para dobrar isso aqui em um ano? E a resposta que eu costumo dar é, não queira dobrar isso aí em um ano com investimento, que isso não vai acontecer. Ou você vai ter que correr uma dose cavalar de risco para tentar conseguir isso e pode ser que você quebre isso pela metade no final das contas, ao ter um prejuízo. E é uma história que ela exemplifica bem que no mundo dos investimentos, muitas vezes o atalho acaba sendo o caminho mais longo. É uma história que envolve o filósofo David Hume. Ele dizia que um viajante a toda estava indo por uma estrada e aí ele para tomar uma informação com alguém que morava naquela localidade. E aí quando ele para, a pessoa que está na localidade olha para o viajante, ele estava sobre um cavalo, olha para o cavalo que está simplesmente esgotado a ponto de desfalecer e o viajante pergunta, a cidade tal, né? Quanto tempo para chegar lá? A pessoa olha para o viajante, olha novamente para o cavalo e fala, se você continuar indo com essa velocidade, 4 horas. Se você for mais lento, 2 horas. Nossa, como assim? Veja que ele indicou que se ele continuasse indo a toda, o cavalo ia morrer no meio do caminho e o viajante teria que ir a pé. Já se ele fosse mais devagar, conseguiria completar a viagem com o seu cavalo, fazendo em menos tempo, ainda que o ritmo inicial da viagem não fosse tão forte. Com investimento é exatamente assim. Ok, Bruno, entendi, mas e agora? No que eu invisto para conseguir a minha renda passiva? Bom, visto esse ponto de que vai demorar, e eu sou um exemplo disso, alguns que me acompanham há menos tempo pensam, nossa, o Bruno ele ficou muito rico vendendo curso. E isso é verdade, né? O muito rico veio através do marketing digital, mas o meu primeiro milhão veio basicamente do dinheiro que eu poupava como militar e investia. Inclusive pegando desde o meu primeiro investimento, feito com 17 anos, R$100 naquela época, foram 12 anos até o primeiro milhão. Se eu for considerar desde os 22, que foi quando eu me formei e passei a ganhar um pouco mais de dinheiro, foram 7 anos. Então veja que vai demorar. Se você não nasceu numa família rica, vai ganhar uma herança, esse é o caminho. Com investimento é longo prazo. Com negócios você pode acelerar isso. Mas dentro desse longo prazo, há ativos nos quais você pode investir que vão te dar uma renda passiva ao longo do tempo e que geralmente deve ser reinvestida para que essa renda fique ainda maior no futuro. Quando a gente fala de juro composto, você tem juro composto em renda fixa. Em renda variável, como que você faz para ter esse juro composto? É ganhando dividendos, pegando esses dividendos e reinvestindo. Porque se simplesmente você pega e gasta, aí não é juro composto. Para quem não lembra o que é juro composto são juros que incidem sobre o principal e mais rendimentos, enquanto os juros simples incidem sempre apenas sobre o principal. É o juro composto que faz a mágica da multiplicação ao longo do tempo. E pensando em recebimento de dividendos, os melhores ativos para isso são ações e fundos imobiliários. Mas antes de falar dos dois, vamos aqui definir o que é dividendo. O dividendo é a distribuição do lucro da empresa para os seus acionistas. Então, quando você tem, por exemplo, uma empresa listada em bolsa e ela é lucrativa, ela tem basicamente 2 escolhas a serem feitas. Se ela vai pegar esse lucro para reinvestir em ainda mais crescimento, e algumas empresas não distribuem dividendos, sempre querem crescer mais. Exemplo, a Amazon nunca distribuiu na sua história dividendos. Já outras, que já são muito grandes, mais consolidadas, já não tem muito para onde ir. Se pensar bem, talvez a Amazon até se enquadrasse nesse ponto hoje em dia de tão gigantesca que ela é. Mas essas escolhem investir uma parte para manter o negócio, talvez crescer um pouquinho mais e distribuir para os seus acionistas o dinheiro. Porque elas entendem que a melhor alocação naquele momento para o dinheiro é dar na mão das pessoas para que elas possam fazer o que quiser. Talvez até comprar mais ações. Ou, dependendo do ponto que você está, viver de renda. E essa é até uma métrica para você avaliar um pouco da saúde financeira de uma empresa. Porque se ela é capaz de distribuir dividendos ao longo do tempo, constantes e crescentes, então aquilo é um baita de um negócio. Inclusive, várias empresas que pagam dividendos costumam ter performances superiores a empresas que só investem em crescimento. Parece que é algum tipo de maldição que fala que empresas com muito caixa acabam por desperdiçar o caixa. Se você pensa até no próprio Facebook, será que ele teria se aventurado no metaverso se não tivesse 60 bilhões em caixa? Se ele tivesse só, entre aspas, 5 bilhões de dólares, talvez o destino fosse diferente. Só que essas empresas que pagam dividendos não costumam pagar de maneira tão regular. Cada empresa vai ter o seu calendário, algumas pagam uma vez ao ano, outras pagam de maneira semestral, de maneira trimestral, algumas poucas aqui no Brasil pagam de maneira mensal. Se você pensa realmente em regularidade, algo como
como um relógio que vai te pagar sempre no mesmo dia ou muito próximo disso, aí nós caímos nos fundos imobiliários, que são fundos que vão investir em negócios de base imobiliária e vão distribuir geralmente parte dos resultados, uma grande parte, mensalmente. Eles não têm essa obrigação, a obrigação que eles têm por legislação é de distribuir 95% do resultado semestralmente. Mas vários desses fundos, ao invés de distribuir uma única vez, na verdade quase todos os que têm uma operação lucrativa, preferem distribuir mensalmente. E como eu disse, mais ou menos sempre no mesmo dia. Se um fundo A, por exemplo, paga dividendos no dia 15 de um mês, ele só vai mudar o dia se o dia 15, por exemplo, cai num feriado, num dia não útil, aí acaba ficando para o dia seguinte. Mas de fato funciona como um relógio. E quando falamos em métricas para avaliar essa distribuição de dividendos, a principal é uma chamada DY, Dividend Yield. O que o Dividend Yield mostra em percentual, que é como ele é dado, é o quanto a empresa pagou para o seu acionista relativo ao preço da ação nos últimos 12 meses. Dando um exemplo, se você compra uma ação ou uma cota de fundo imobiliário por R$10 e você vê lá que o Dividend Yield é de 10%, entenda que ela pagou R$1 para esse acionista ao longo dos últimos 12 meses. Veja que a conta é muito simples. Pagamento de R$1 dividido pelo preço de R$10, isso dá 0,1 e aí você multiplica por 100 para fazer o percentual. Você chega em 10%. E vale dizer que esse dividendo de 10% que eu usei no exemplo parece um dividendo muito alto, mas ele está presente hoje. Há vários ativos pagando quase isso ou mais do que isso. Sendo que se esse mesmo vídeo fosse feito há 3 anos, você não encontraria uma empresa pagando 10% de dividendos, porque era uma época de juros muito baixos, Selic em 2%. E aí se tivesse uma empresa pagando dividendos de 10, todo mundo ia correr para comprar essa empresa, rapidamente o preço dela ia subir, e aí para a mesma distribuição dividida pelo preço, para calcular esse dividend yield, você chegaria num valor percentual muito menor. Poxa, Bruno, mas mostra alguns exemplos de empresas e fundos imobiliários que distribuem algo próximo desses 10%. Eu vou mostrar para baixo e também para cima desse valor, até porque eu acredito em uma carteira diversificada ao longo do tempo e explicarei o porquê. Pegando primeiro as empresas, eu vou mostrar duas aqui, uma do setor elétrico, que é a Energias do Brasil, uma empresa que tem exposição a vários segmentos, tanto geração, quanto transmissão, quanto também distribuição. Olhando para essa métrica do Dividend Yield, vejam que ele está pagando 7,08% ao ano, inclusive por outras métricas, que não são assunto desse vídeo, mas comentamos aqui no canal, é uma empresa barata, negociando abaixo do valor patrimonial e por apenas 5 vezes seus lucros nos últimos 12 meses. E um ponto interessante, é uma empresa de energia, então dificilmente ela vai sofrer uma disrupção. Pode até sofrer variações no seu negócio, mas é um negócio, um setor mais perene. Muita gente gosta do setor elétrico porque ele tem um funcionamento quase como de um relógio. E esse dividendo tende a aumentar com o tempo porque eles conseguem reajustar contas por índices de inflação ou até acima da inflação. Uma outra empresa que vale a pena olhar também, pensando nessa questão do setor, são empresas de saneamento, como por exemplo a Sanepar, que é a estatal do estado do Paraná, responsável por distribuição de água e coleta de esgoto. Ela pagou um dividend yield de 8,61% nos últimos 12 meses. Também é negociada a métricas baixas, bem abaixo do seu valor patrimonial e por menos de 5 vezes seus lucros, sendo que ela é muito resiliente, porque é uma monopolista regional, ninguém pode competir com ela, e eu pessoalmente nunca conheci uma pessoa que começou a receber água encanada e falou, não gosto disso, prefiro não ter água encanada, vou simplesmente parar de fazer negócios com essa empresa. Isso não vem a acontecer. Veja que ambas têm um dividendo abaixo dos 10% que eu citei. Você até encontra empresas que pagam mais de 10%, ou que pagaram, porque vamos lembrar que a gente está avaliando os últimos 12 meses, o passado. Petrobras, por exemplo, pagou muito dividendo, mas a questão é, será que vai continuar pagando no futuro? Essas empresas já têm esse comportamento de pagamento de dividendos, então muito provavelmente sim. Petrobras, não sei, vai depender do que o novo governo quer fazer com Petrobras. E se formos para fundos imobiliários, tem dois aqui, ambos estão na minha carteira do Viver de FIIs, que é o RBRY11, que pagou nos últimos 12 meses 14,75%. Isso aqui já líquido de tudo, é realmente o que o cotista do fundo imobiliário recebeu. E nós temos o KNSC11, que pagou nos últimos 12 meses 12,91%. Ambos negociados abaixo do seu valor patrimonial. Veja até que na comparação apenas de dividendos, esses dois pagam muito mais do que as duas empresas que eu mostrei. E formando uma carteira com os 4 e com outros ativos, você teria já um distribuimento de dividendos na média que ficaria próximo dos 10% que eu coloquei de exemplo. E nisso, algumas pessoas que olham apenas a fotografia, mas não o filme, pensam, poxa, mas é melhor nem ter ações então, é melhor a gente só ter fundo imobiliário, afinal de contas eles pagam muito mais. Só que vamos lembrar que as empresas pegam parte do lucro para reinvestir em crescimento e distribuem outra parte em dividendos. Fundos imobiliários quase não podem fazer isso, porque eles são forçados a distribuir 95% do resultado
resultado no semestre. Então sobra muito menos capital para que eles possam reinvestir em crescimento. De modo que o que se espera é que ao longo do tempo as empresas cresçam mais e possam distribuir mais dividendos em comparação aos fundos imobiliários. Por isso eu gosto de diversificar. O fundo imobiliário é melhor hoje. As empresas tendem a ser melhores no amanhã. E o que vai interessar no longo prazo não está aparecendo nesses sites aqui porque depende do preço pelo qual você compra esses ativos. Eu estou com a minha carteira no MyProfit aberta. Aqui eu tenho os fundos imobiliários e o recebimento que eu tive de proventos ao longo do tempo. Veja aqui, por exemplo, o RBRY11 no último mês pagou um dividendo mensal de 1,2%. Então acima de 1% ao mês. O KNSC de 1,18%, também acima de 1% ao mês. E o que interessa é isso aqui, essa métrica, o YOC, Yield on Cost. O que essa métrica avalia? O quanto você recebe dividendos para o preço que você pagou naqueles ativos. Então, voltando ao exemplo de um ativo que você comprou por R$10 e que te paga R$1 de dividendos em 12 meses. Ele tem um pagamento de 10%. Mas esse ativo que você comprou por R$10, ele vai se valorizando ao longo do tempo. É uma empresa que paga parte em dividendos e reinveste o restante em crescimento. De repente, esse ativo sobe para R$20 e o dividendo dele também sobe, vai para R$2. Veja que quem está comprando a R$20 agora vai ter um yield de 10% também. Afinal, são R$2 divididos por 20. Você multiplica por 100, o percentual dá 10%. Já você que comprou lá atrás, você tem o preço médio de R$10 e agora está recebendo R$2 de dividendos. Então, embora em sites de análise você veja lá dividend yield nos últimos 12 meses 10%, lembre-se que o site leva em conta a cotação atual. Já o seu yield on cost, o que você recebe pelo que você pagou, são os R$2 divididos pelos R$10 de preço médio, que vezes 100 te mostra um yield on cost de 20% ao ano, o que é muito atrativo. Você não consegue encontrar algo assim em nenhum mercado, mas ao longo do tempo isso tende a acontecer com uma carteira focada em dividendos, principalmente na parte das empresas, que tendem a crescer mais. Inclusive, para quem quiser utilizar esse programa que eu uso, o MyProfit, para consolidar a minha carteira, e aqui eu tenho a carteira que eu tenho na série Viver de FIIs, e também para me auxiliar no preenchimento da declaração de imposto de renda, ele me dá tudo no final das contas. Vou fazer um vídeo aqui chegando na declaração de imposto de renda, onde praticamente ele vai preencher sozinho. Eu lembro que eu tenho um cupom PERINE10 que dá desconto de 10% na assinatura do MyProfit, que inclusive foi criado por um aluno da turma 10 do Viver de Renda após fazer o curso. Um abraço aí pro Rodrigo Poveron, criador do MyProfit. Para quem quiser utilizar, cupom PERINE10. E há um link aqui na descrição. Bom, dito tudo isso, agora vamos para uma planilha onde você vai poder fazer contas de maneira automática para chegar até esse objetivo de receber R$1.000 por mês. Então, essa planilha, ela está disponível para download dentro da Tuto, onde você pode responder aquele questionário pós-vídeo para acumular pontos que podem ser trocados por desconto no Viver de Renda, mas também por relatórios da casa de análise Speech. Então, tem relatório de fundo imobiliário, tem relatório de ações, tem relatório de renda fixa. Você escolhe qual você vai querer. Aqui nessa planilha, o que nós temos? Eu vou chegar mais para o canto, porque é a parte que nos interessa inicialmente. Eu coloquei a renda mensal desejada. Coloquei 1.000, mas poderia ser 10.000 também. Você faz a conta que você quiser. Eu coloquei 1.000 porque antes de chegar a 10.000, você precisa chegar a 1.000. Então, uma etapa pela qual todos nós passaremos. Coloquei aqui o dividend yield anual. Deixei aquela média de 10%, que você conseguiria mais ou menos montando uma carteira diversificada entre boas ações pagadoras de dividendos e bons fundos imobiliários. E nessa conta, eu precisaria ter um patrimônio de R$120.000 para conseguir os R$1.000 mensais. E onde que entra o restante da planilha? Se eu preciso ter 120.000 de patrimônio, eu coloco esse valor aqui em valor desejado. E veja que eu deixei uma rentabilidade de 10%, considerando só o dividend yield. Essa rentabilidade pode ser mais alta, porque além de ganhar dividendos, as empresas da carteira podem valorizar, os fundos imobiliários podem valorizar. Então ela pode passar de 10%. Mas, em certos momentos do ciclo econômico, eles podem também desvalorizar. Então eu optei por deixar assim, mas você pode fazer a conta que você quiser em casa. Deixei uma inflação de 6%, que é uma inflação média que a gente tem ao longo dos últimos anos do Plano Real. Veja que, como a rentabilidade de 10% e uma inflação de 6%, a sua rentabilidade real, já calculada pela planilha, é de 3,77. Poxa, não era para ser de 4? Não, porque não é simplesmente uma subtração, é uma divisão. Seria 1,10 dividido por 1,06 e chegaremos nesse número. E eu coloquei um período para chegar nesse valor desejado de 120 meses, 10 anos. E aqui embaixo nós temos o desejado ajustado. O que é isso? Ao longo de 10 anos, com uma inflação de 6%, para que você mantivesse o mesmo poder de compra dos R$120.000 hoje, você precisaria ter R$214.901,72. Então, com todas essas variáveis, o que a planilha te indica é que para chegar nesse objetivo de ter 120.000 hoje, que lá no futuro serão 214.901,
você tem que investir R$ 824,93, sendo que esse aporte ao longo do tempo também vai sendo corrigido pela inflação. Poxa, Bruno, mas para receber 1.000 de renda passiva, eu preciso investir R$ 824,93? É que na hora de receber não vai ser 1.000. Se a gente for para o final da planilha, ela vai mostrando ano a ano, você vai estar recebendo R$ 1.790,85, que seria esse valor de R$ 1.000 ajustados pela inflação. E isso eu coloquei em 10 anos. Em 10 anos fica mais puxado. Mas você pode mexer aqui no prazo e colocar, por exemplo, 20 anos. Você pode também mexer na renda desejada. Você pode mexer nessa rentabilidade. Como eu disse, as empresas e os fundos imobiliários tendem a valorizar com o tempo. Então vamos colocar uma rentabilidade média, por exemplo, de 15%. Com isso, o valor ele já acaba baixando. Se a inflação baixar aqui, então, esse desejado vai lá para baixo. Vamos supor que, por um milagre, porque eu não acho que vai acontecer na história do Brasil algo assim, nossa inflação média nesse período seja de 3%. Veja como é que o desejado ele baixa bastante. Inclusive, o reajuste dos aportes também baixa bastante. Então, pegue a planilha e faça os cálculos, veja com ela, brinque, coloque como objetivo e vá investindo para receber os dividendos e reinvestir ao longo do tempo. Pensando até do ponto de vista da neurociência, eu acompanho um monte de neurocientistas lá no Instagram, já chamei alguns no meu podcast, eles falam sempre sobre a questão dos estímulos dopaminérgicos, né? Por que rede social é tão viciante? Porque o tempo todo você atualiza e vem uma coisa nova. Você posta uma foto, atualiza, tem lá 30 curtidas, atualiza de novo, tem 32 e um comentário. O tempo todo são novos estímulos. TikTok, 1 minuto de vídeo, toda hora diferente. Se a gente pensa em investimento pelo mesmo ponto de vista, aquele pessoal que investe só pensando em ganho de capital, fica vendo a ação variar para cima ou para baixo, e o tempo todo está variando muito. E dependendo do período, pode variar muito para baixo. Então você não tem o estímulo dopaminérgico. Agora, se todo mês você está recebendo dividendos, todo mês você entra e tem uma notícia boa. E se os preços das ações estão caindo, cotas dos fundos imobiliários estão caindo, mas a empresa continua pagando a mesma coisa de dividendo, ou até com dividendos crescentes ao longo do tempo, se você foca no dividendo, é estímulo dopaminérgico positivo. Você está o tempo todo lá, nossa, isso aqui tá bom. E você reforça esse ciclo de investimento, sendo que, como eu disse, há uma mágica que acontece em investimento. Há uma fórmula mágica, mas ela não é no curto prazo, é no longo, que são os juros compostos. Então também vejo como uma estratégia que tende a manter o investidor por mais tempo investindo. E quem investe por tempo suficiente, chega lá. Não é uma questão de se, é uma questão de quando. E logicamente, quanto mais você investe, mais encurtado fica esse quando. Se você investe pouco, ele fica mais alongado, mas um dia ele chega. Bom, esse era o recado do vídeo, espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva aqui no canal, não deixe de baixar a planilha e novamente deixo o convite para que vocês façam parte do Viver de Renda para aprender realmente a investir, proteger e aumentar o seu patrimônio até que um dia você chegue no estágio de viver de renda. Espero ver alguns de vocês lá. Um grande abraço e até a próxima.